Olá, eu sou o Rui Costa e Silva e isto é o Realpolitik. Sabem que não gosto e raramente falo sobre política nacional. Em primeiro lugar, porque acho que já há demasiada gente, e muitos deles melhores do que eu, para falar da política portuguesa. Por outro lado, o Realpolitik tem como objetivo, desde a sua origem, a análise da geopolítica e geoestratégia global e, por isso, raramente a política interna de Portugal se enquadra nesse âmbito. Mas as eleições que decorreram a 10 de março foram tão particulares e tão sui generis que não resisti a fazer uma análise. No momento em que vos estou a falar, a Aliança Democrática, AD, conseguiu 29,5% dos votos. O Partido Socialista, PS, 28,7%, o Chega, 18,1%, a Iniciativa Liberal, IL, 5,1%, o Bloco de Esquerda, BE, 4,5%, o Partido Comunista Português, PCP, 3,3%, o Livre, também 3,3%, e o Pessoas, Animais e Natureza, o PAN, 1,9%. Falta, neste momento, apurar os deputados a serem eleitos pelo Círculo da Europa e do resto do mundo, que são 4, mas se a tradição se mantiver, serão distribuídos igualmente pelo PSD e pelo PS, não interferindo nos números que temos agora. Relembro que esta é uma análise política e não partidária, e que isto é realpolitik e não política ideológica. Neste espaço, como sempre, fala-se do que é e não do que devia ser ou gostávamos que fosse. Desculpem-me a franqueza, mas quem gostar, subscreva o canal. Quem não gostar, não veja. Vamos começar pela análise da Aliança Democrática. O PSD, o CDS e depois, para cumprir a tradição, o Partido Popular Monárquico, o PPM, uniram-se em coligação tentando reeditar a iniciativa de Francisco Sá Carneiro, Diogo Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles nos anos 80. Brilhante ideia. Mas para quem? Para uma franja pequeníssima do eleitorado que se lembra desses dias de glória. Quem decide as eleições hoje em dia mal se lembra ou nem era nascido no início da década de 80 do século passado. Em segundo, o argumento é mau porque já passaram 40 anos e os tempos, as circunstâncias e o contexto são completamente diferentes desses tempos quase pós-revolução. Outro fator é que não se resolvem problemas de hoje com fórmulas de ontem, ou neste caso, de ontem. Por último, Luís Montenegro, Nuno Melo, já para não falar de Nuno da Câmara Pereira, estão longe, muito longe, das qualidades políticas e intelectuais dos fundadores da primeira AD. Quem nos dera, tanto à direita como à esquerda, ter de novo uma geração de ouro de políticos como tínhamos naquela época, de Sá Carneiro a Mário Soares, de Freitas do Amaral a Álvaro Cunhal. Por isso, a Aliança Democrática começou por ser uma má ideia, desenquadrada, descontextualizada, que só prova que os decisores e estrategas políticos do PSD e do CDS não fazem a mais pálida ideia do eleitorado com que estão a lidar. Por isso, não se antevia nada de bom desde o anúncio da coligação, a não ser o regresso do CDS ao Parlamento. Depois, eu não duvido nem por um segundo da seriedade, honestidade e competência de Luís Montenegro. Vejo nele um cidadão reto, um patriota, alguém que vê a política como um serviço e que faz tudo o que está ao seu alcance para dar o melhor a Portugal e aos portugueses. Acredito mesmo. Mas isso não chega, infelizmente. Uma ideia, um programa, uma visão não se bastam a si próprios. Têm de ser vendidos, propagados. Têm de se envolver as pessoas, convencê-las, conseguir entusiasmo, apoio. É preciso unir os cidadãos em volta do ideal. E eu sei que a política devia ser razão e não emoção. Mas na realidade é muita emoção
e pouca razão. O eleitorado não vota em programas, vota em promessas. Não vota em medidas, vota em empatias. Não vota em realidades, vota em sonhos. Não devia ser assim, mas é o que é. E é precisamente esse envolvimento, essa paixão, essa emoção que Luís Montenegro não consegue despertar no eleitorado. Nuno Melo é bastante melhor, mas teve de se remeter à figura secundária da coligação, pagando muito caro a cobardia de não ter sucedido a Assunção Cristas na liderança do CDS e permitido que uma nulidade política, o Chicão, destruísse a obra de Diogo Freitas do Amaral, Francisco Lucas Pires e Adriano Moreira. O mau calculismo político de Nuno Melo, de não querer ser ele a fazer a travessia do deserto que era certa depois do encerramento definitivo da época Portas, condenou quase à extinção um dos partidos fundadores da nossa democracia e uma referência incontornável da democracia esclarecida em Portugal. Veremos se a AD, pelo menos, tem o mérito de remediar este facto. Mas, na AD, o que faltou à AD foi a falta de carisma, de capacidade de mobilização e de gerar emoção que condenou Luís Montenegro e a coligação. Luís Montenegro é aquele senhor simpático que a minha avó convidaria para o chá das 5. E não é desse tipo de pessoas que se fazem os grandes líderes políticos. Por isso, considero que a AD, em especial o PSD, teve uma das piores derrotas quase desde o 25 de abril de 74, embora tendo vencido. Porque depois de 8 anos de governo PS e consequente desgaste político e social, depois da queda estrondosa de um governo suportado por uma maioria absoluta parlamentar, ao fim de somente 1 ano e meio de mandato, e logo por causas relacionadas com corrupção, ainda mais com um passado também assombrado pela corrupção com José Sócrates, que teima em não se calar, com uma contestação social quase total, desde as polícias aos professores, médicos e enfermeiros e restante função pública, não capitalizar tudo isto numa vitória estrondosa, mesmo numa maioria absoluta, é, sem dúvida nenhuma, uma derrota avassaladora sob todos os prismas. Ficar a menos de 1% depois de tudo isto deve levar o PSD a fazer uma reflexão profunda das suas estratégias políticas, da capacidade dos seus quadros técnicos, dos seus analistas, da competência dos seus dirigentes. O discurso de consagração de vitória de Luís Montenegro na noite das eleições foi o epílogo de tudo isto. Morno, vazio, cheio de lugares comuns, as mesmas formas que utiliza desde o início da campanha, sem energia, sem garra, sem motivação, sem liderança. No Partido Socialista passa-se exatamente o inverso. É uma das maiores vitórias de sempre do Partido Socialista. Mostra que Pedro Nuno Santos é um político nato, com um sentido de estratégia fantástico, com uma versatilidade incrível e uma capacidade de adaptação inagualável. Mais, mostra a capacidade que Pedro Nuno Santos tem de aprender com os erros. Do rapazote impulsivo, arrogante e mal educado que vimos como secretário de Estado e depois como ministro, durante esta campanha vimos uma evolução absolutamente notável. A ambição desmedida continua, mas agora com grande estilo. Não se prende a grandes ideais de coerência, verticalidade e honradez. Contradiz hoje o que afirmou ontem. Nega o óbvio, afirma o absurdo, mas fala com tal arte e engenho que mobiliza, que envolve, que apaixona e até convence. Convenceu o país que o PS seria diferente, mantendo as mesmas pessoas, as mesmas ideias e as mesmas políticas. Conseguiu convencer o povo que ao fazer exatamente o mesmo, iríamos obter resultados completamente diferentes. É absolutamente notável. Pedro Nuno Santos tinha uma tarefa quase impossível em mãos. Salvar o PS
de um desaire eleitoral absoluto, de se passar de uma maioria absoluta de esquerda para uma maioria absoluta de direita. E não só conseguiu isso, como quase vence as eleições. O checkmate de Pedro Nuno Santos a Luís Montenegro é, sem dúvida, o discurso em que assume a derrota. Surge com uma elevação, um sentido de Estado, de dever, de democracia que não lhe conhecia. A derrota de Pedro Nuno Santos transforma o rebelde em político e o militante em figura de Estado. Para além de mais, ao assumir a derrota, obriga Luís Montenegro a assumir a vitória e, com isso, a mergulhar no inferno em termos de governabilidade. Pois ainda não falamos do grande e absoluto vencedor da noite de eleições, o Chega. Para clarificar as coisas, quero afirmar que não acho nada o Chega um partido de extrema-direita, xenófobo, racista e radical. Há militantes do Chega que são xenófobos, racistas e radicais? Claro que sim. Mas também há militantes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que apoiam a invasão da Ucrânia, o regime norte-coreano e venezuelano e se negam a condenar o stalinismo e, visto isso, não há problema nenhum com isso. Depois, ninguém me convence que 18,1% dos meus concidadãos portugueses são fascistas, xenófobos, racistas e sexistas. Tentar assustar o eleitorado com o bicho-papão da extrema-direita e do fascismo em relação ao Chega é simplesmente idiota, absurdo e conduz a resultados como se concretizaram nas eleições. Sabem o que é o Chega? É um partido que é a negação da política. É um partido sem ideologia, sem ideias, sem bases conceituais, sem origem filosófica. O Chega é a negação absoluta do sistema. Não se vincula a nada, não nega nada, não afirma nada para além do óbvio. O seu discurso é o lugar comum. A sua base é o senso popular. A sua retórica é o da mesa do café ou da sala de espera do centro de saúde. E foi por isso que teve esta estrondosa vitória. Porque o povo, o eleitorado, está farto de políticos e de políticas, de discursos europeístas, de grandes estratégias que nunca se concretizam, de tecnicismos que ninguém entende, de mentes iluminadas que tratam os cidadãos como rebanhos ignorantes que nem sequer sabem o que é melhor para eles próprios. O povo está cheio de uma elite política que se acha acima de tudo e de todos, que cultiva a demagogia, a iliteracia política e financeira, o eleitoralismo fácil e vazio. O povo não quer saber de balanças orçamentais, equilíbrios este-oeste ou de medidas de estabilidade cambial, embora isso interfira e muito com a sua vida. O povo quer saber da conta do supermercado, de ter médico quando está doente, do preço dos passes, dos combustíveis, de pôr os filhos nas escolas. É preciso falar de política real para pessoas reais. É preciso falar a linguagem do povo e não a dos génios de Bruxelas. A ideologia do Chega é não ter ideologia. É antes dar voz política e visibilidade mediática ao que a grande parte da população pensa, acredita, defende e reclama. O Chega não impõe nada a ninguém. É o que o seu eleitorado quer que ele seja. Ponto. Gostem os intelectuais ou não. Seja contra ou a favor das grandes diretrizes europeias. Enquadre-se ou não nas grandes orientações das Nações Unidas. Pá, não querem saber. Pode parecer um contrassenso. Mas o Chega é o partido mais democrático do nosso espectro político. E o seu resultado eleitoral prova-o para além de qualquer dúvida. Os latinos diziam Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. E os partidos tradicionais esqueceram-se que não ouvir a voz de Deus normalmente resulta no aparecimento de messias nem sempre benéficos. Porque essas mentes iluminadas estavam tão seguras de si que achavam que um povo ignorante e alheado era muito mais fácil de governar
que um eleitorado esclarecido e interventivo, logo que facilitaria a sua perpetuação no poder. Mas um eleitorado ignorante em termos políticos, económicos e financeiros, aliado da real gestão do Estado, é esse eleitorado que acredita que é possível banir as portagens, ou que é possível, num ano, pôr o ordenado mínimo nos 1.000 euros. O populismo só é possível na ignorância. A demagogia só é possível na iliteracia. O Chega é a criação plena e acabada dos partidos do sistema. Os partidos tradicionais não podem agora bradar impropérios à sua própria criação. Agora, o Chega teve mais de 1 milhão de votos. Vamos ser clarinhos. 1 milhão de portuguesas e portugueses votaram nesse partido, goste-se dele ou não. E espero que ninguém, mas ninguém mesmo, se esqueça que a vontade do povo é absolutamente soberana, que a expressão do voto é sagrada e que, de facto, é o povo quem mais ordena, seja qual for essa ordem. O Chega terá que ser respeitado e tido em consideração na futura governação de Portugal. Porquê? Porque os portugueses assim decidiram. Cabe a todos os partidos mostrarem de uma vez por todas até que ponto são democráticos e até que ponto respeitam a vontade popular. Relativamente aos outros partidos, a Iniciativa Liberal manteve o resultado, mas perdeu o vigor. Se não fizer uma reflexão profunda da sua estratégia e não resolver os problemas internos e as quesílias internas, poderá acabar por se extinguir. Uma pena, porque de facto, em Portugal, faz falta um partido que corporize os ideais do liberalismo e que tem muitos adeptos, e eu inclusive. O Bloco de Esquerda também se manteve, mas alimentado pela esquerda caviar, mas está cada vez mais vazio de ideias, de causas, de motivos. Precisa de se renovar, de se reinventar, de se refrescar. E isto muito devido ao LIVRE, outro dos vencedores da noite, e que quadriplicou os seus resultados. O LIVRE é dos partidos de esquerda o mais coerente, o mais sensato, o mais sólido em termos ideológicos, com políticas e estratégias concretas e definidas para Portugal e para os portugueses. Portugal precisa de uma esquerda como o LIVRE. E Rui Tavares é um dos políticos mais capazes, esclarecidos e completos do nosso panorama partidário. Arriscar-me a dizer, eu, de direita, liberal, conservador e monárquico, que o LIVRE foi o único partido que apresentou um programa eleitoral digno desse nome e uma estratégia para Portugal clara e definida, embora eu não concorde com ela. O Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, quero afirmar que todos nós, portugueses, temos uma dívida imensa de gratidão e que nunca conseguiremos saldar em relação ao Partido Comunista Português. Foi o PCP que manteve durante décadas a luta anti-regime, contra o Estado Novo, a ditadura e o fascismo, sendo o mesmo, mas mesmo muito, devido ao seu esforço, dedicação e entrega e sacrifício, que foi possível o 25 de abril de 1974. Pena que depois tivesse que se dar o 25 de novembro de 75. Os mais novos vão ao Google e pesquisem essas datas. Hoje, o PCP é uma múmia política que não tem causas a defender no contexto atual, cristalizado, fossilizado numa ideologia anacrónica, descredibilizado pela história, condenado pelos factos. Ano depois de ano, eleição depois de eleição, os velhos e feios camaradas vão indo e caindo, e sem horizontes e espaço de renovação, resta ao PCP o seu lugar na história, a gratidão dos portugueses e a extinção política. Quanto ao PAN, é um fenómeno setorial da sociedade urbano-depressiva que cada vez terá menos a expressão e que, por isso, acho que nem se enquadra no âmbito da análise política. E qual é o resultado disto tudo?
a Aliança Democrática vai formar governo. Luís Montenegro não tem força nem fibra, nem à sua volta quem tenha, para gerir uma situação política tão delicada como a que resultou destas eleições. O PS e o Chega vão viabilizar o governo e depois vão esperar que uma depois de outra caiam as promessas eleitorais do partido vencedor. A Aliança Democrática vai desesperadamente tentar manter-se no poder. E para isso, ou vai tentar aproximar-se do PS, que rejeitará a aproximação, ou então do Chega, que implicaria a perda total de coerência, legitimidade e ética política, condenando ao descrédito e ridículo o PSD e o seu líder e passando para as mãos de André Ventura o real poder. Este pântano político vai perdurar até às presidenciais, com um progressivo e acelerado desgaste do PSD e um fortalecimento do PS e do Chega, que só terão que ter paciência, aguardar e ir dando uns toques subtis a Luís Montenegro para ele cada vez mais pressionado, cometa cada vez mais erros provocados pela pressão e comece a criar oposição dentro do próprio partido. Depois das presidenciais, será o próprio PSD, desgastado, exausto, enfraquecido e minado por lutas internas, que decretará a queda do governo, retirando a confiança política ao seu líder. Juro-vos que espero estar completamente enganado e que vocês, dentro de 4 anos, me chamem Nexo e otário. Garanto-vos que nada me daria mais prazer. Porque o que eu quero é um Portugal forte, dinâmico, pujante, digno de si e da sua história, confiante no seu futuro. Um Portugal onde os portugueses possam viver. Uma terra de encontro e não de despedidas, de futuros e não de desilusões. Uma terra de oportunidades e não de desesperos. Quem viver verá. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham aí um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, hoje, até à próxima sexta-feira.